quem não honra compromisso, deixa de ser prioridade. E você, em vez de ajudar, você está atrapalhando a vida deles. Você está carimbando o passaporte dele do inferno. Então eu acho que hoje o grande defeito, isso tudo se dá pela falta da verdade no altar. Sabe o que é interessante, meus irmãos? É que Jairo acreditava que Jesus podia curar a sua filha, mas não acreditou que Jesus podia ressuscitá-la. Nessa noite, a palavra que eu tenho para o teu coração é: não importa qual o quadro da situação da sua vida, se for cura, ele cura. Se for morte, ele ressuscita, porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Já começamos o programa, a gravação, puxar a nossa orelha. Então, eu quero primeiro te agradecer pela oportunidade de entrar na sua casa. Muito obrigado. Mais uma gravação. Glória a Deus. Mais um episódio aqui do meu, do Adiel, do seu, do nosso convidado, nosso Multiforma Podcast. E antes de passar pro Adiel, vou mandar o meu recado que puxaram a minha orelha aqui, ó. Beijo, Renata, te amo. Renata, minha mãe, minha sogra, toda a minha família. Muito obrigado, Igreja do Senhor. Obrigado por nos acompanhar aí. Obrigado, meu irmão Adiel, meu parceiro de grande Thiagão. Privilégio estar contigo aqui de novo. Vida nova. Em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Thiagão também, aqui puxaram a nossa orelha, né? Amor da minha vida, Cíntia, um beijo pra você, paixão. Meu filhão Arthur, Gabriel, minha nora Dani, meus netinhos, Daniel e Agnes. E família abençoada, hein? Glória a Deus. Um beijo pra vocês, tá? Pai, vovô e sogrão ama vocês. Arthur, falei com ele antes, tu vai estar lá na mesa um dia lá com a gente lá, mas teu pai não vai participar. Porque se teu pai tiver, ele vai chorar, não vai deixar tu falar, vai ser só eu e você. Verdade. Uma brincadeira à parte. Estamos aqui com mais um episódio com um convidado mais uma vez especial. Você já sabe quem é, a gente não está aparecendo ainda no seu vídeo, mas antes de passar a bola para o nosso convidado, dá um alô e agradecimento para os nossos parceiros do Doce Alegria, Café de Pote, JN Pizzaria, são os nossos 3 parceiros aí. Alguns deles estão desde o início com a gente, caminhando, acreditando nesse projeto. Muito obrigado. Quero te dar um recado também, você que vai assistir esse vídeo aqui, ó. Jean falou assim, ó, Thiago, manda dar uma segurada, dá um pause, 3 segundinhos, se inscreva nesse canal aqui embaixo, ó, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, pelo off aqui, te garanto, antes de terminar, muitas vidas serão abençoadas por esse episódio. Amém. Aqui, que nosso convidado tá cheio do óleo, tu pode ter certeza, você vai ver. Não é verdade? Tô me sentindo um vovô de verdade, nosso convidado é um garotão, né? Rapaz, gente. Eu não vou lhe falar a idade dele, não. Mas é garotão. Deixar pra ele falar a idade dele. Homem de Deus e garotão, mas cheio de Deus. Amém. Tá? Não vou falar a idade dele, não. Deixar ele pra ele se apresentar. Dar um alô pra esposa também. É um prazer muito grande você estar aqui, meu irmão. Pastor Kaique Leonardo, né? Salve de palmas pra você. Prazer todo meu, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês aqui nesse projeto. Amém. Maravilhoso. Que vocês possam alcançar muitas e muitas vidas e que Deus possa dar o devido crescimento. Porque ninguém que se empenha fica para trás. Todo mundo que se dedica, que se empenha na obra, tem recompensa do céu, e eu creio que Deus vai dar o crescimento devido a vocês que vocês merecem. Fazer com seriedade e com verdade. Glória a Deus. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui, podendo participar desse momento e cooperando. Como eu disse aqui eu sou seu servo. Que Deus abençoe. Aproveitar aqui a deixa para mandar um beijo para minha esposa Thalita e para o meu filhão Otiniel, né? Beijo, meu amor, eu te amo. A nossa família é a base de tudo, né? Sem eles, nada disso aqui estaria acontecendo, porque eles são nosso alicerce. É verdade. Então eu amo a minha família. Eu só tenho um ministério porque eu tenho uma família. Casado quanto tempo? 12 anos vai fazer agora. De casar e juntos? Juntos 13, 14, quase 14.
Começou a namorar, devia ter uns 10 anos, né? Que ele era novinho. Ele deve ter uns 21 anos, 20 anos, mais ou menos aí. Quem dera. Né? Brincadeira, isso aí ele tem só de. Alguns anos atrás já teve 20, né? Alguns anos atrás. Alguns aninhos atrás. Ele falou aqui em off pra gente que ele começou a pregar novinho. Vai contar um pouco dessa trajetória de vida dele aí pra mim e pra você. Pastor Kaique acabou de falar aqui algo interessante. Eu falei esses dias na nossa igreja lá, pastor, que pelo que você vai querer ser lembrado, pelo gigante que você derrotou ou pelo gigante que te derrotou. E essa sua fala de tentar, de arriscar, de se colocar no meio da provação, da tribulação, muitas das vezes, daquilo que o Senhor tem nos chamado, sabe? Isso eu creio que vai determinar muito os homens e mulheres de Deus nesse tempo, sabe? Quem assume responsabilidade, né? A verdade é Isso essa. aí. Assumir. Quem não honra compromisso, deixa de ser prioridade. Então Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Foi o que ele disse para o rei Asa, né? Enquanto tu estiver comigo, eu estarei contigo. Mas quando tu me deixares, também te deixarei. Ai, olha aí, ó. O homem falou que ele é pentecostal e a gente já tá vendo isso aqui, ó. Desde criança. Só chinelada, ele falou que é normal da Bíblia, né? Mas, pastor Kaique, geralmente a gente começa o nosso bate-papo aqui com uma pergunta para iniciar a sua trajetória aqui no nosso programa. Que você pudesse contar um pouco como foi o seu encontro com Jesus, se você veio de um lar cristão já, como é que foi sua conversão, enfim. Então, eu não vim de um lar evangélico. A minha conversão se deu a 8 anos de idade, que eu morava próximo à igrejinha, perto da minha casa. Petrópolis mesmo? Aqui em Petrópolis, em Araras, bairro Araras. E eu ouvia o culto e eu sentia vontade de estar ali, naquele ambiente. Não sei porquê. Até as pessoas se estranham, né? Poxa, uma criança, 8 anos, já queria ir para a igreja. E aí a gente pedia a mãe levava. Comecei aí, aceitei Jesus aos 8 anos. Olha só. E aí depois minha mãe parou de ir. E aí tinha um irmão que morava debaixo da minha casa, irmão Geraldinho, frequentava a Deus e Amor. E aí, como ele era vizinho, a minha mãe deixava ele me levar para a igreja. Então eu comecei a caminhar na Deus e Amor. Foi ali que eu ouvi a primeira vez sobre o meu ministério. Comecei a pregar aos 13 anos. Foi minha primeira mensagem, aos 13 anos, Mateus 7, num culto no lar. A gente fazia rodízio Sermão do Monte, né? Num culto no Você lar. falou com propriedade do Sermão do Monte, Thiago. E ali foi minha primeira mensagem, 13 anos de idade. Rapaz. Preguei aos 13 anos de idade. Família veio Mas- junto nisso? Não, infelizmente, meus irmãos começaram, não estão mais hoje na presença. Minha mãe também não tá. Meu pai tá firme até hoje. Mas eu tinha tudo para dar errado, né? Porque eu nasci num lar desestruturado. Hoje, quem eu chamo de pai foi o que me criou. Porque o meu pai, de verdade, não tem nenhum contato, nenhuma ligação. Só que aí eu tinha 1 ano de idade quando ele casou com a minha mãe. Então ele me assumiu, chamo de pai, tenho respeito como pai, porque pai não é o que faz, é o que cria. Com certeza. Só que aos 9 anos de idade ele foi embora. Foi morar com outra pessoa e aí deixou a gente. Então eu cresci num lar desestruturado. Eu tinha tudo para não estar aqui hoje. Mas quando Deus tem uma obra, ele usa os imprevistos, usa o que é para dar errado e faz dar certo, né? Então assim, Deus me alcançou. Eu vim de um lar não crente e isso não foi um impedimento para que eu não estivesse aqui até hoje, né? Foi assim que eu comecei minha trajetória. Glória a Deus. Tremendo, né? Aí com 13 anos veio você, a família veio no início, mas não permaneceu. Não permaneceu. Né? Você com 13 anos já teve aquela experiência real com o Senhor ali mesmo? Tive. É. Eu ia muito pro monte, né? Com 13? 13, em 10. Eu vivia no mato. Ai. Era monte toda semana, se deixasse 2, 3 vezes por semana. Então ali eu tive muitas experiências reais. Eu vi muita coisa, eu tive um contato muito cedo com o mundo espiritual. Então eu vi o que é bom do mundo espiritual, mas também vi o que é ruim. Eu tive contato com as duas áreas, né? Uhum. Tanto com as coisas concernentes ao céu, quanto as coisas concernentes ao mal.
Então eu vi demônio, materializou na minha frente. Novinho assim, com 10, 12 Novinho, com anos. 10, 12 anos. Eu tinha batalha espiritual do diabo me tirar da cama e me jogar no chão. Então, assim, eu tive muita experiência novo. Sabe uma coisa que tá faltando para nossa geração? É ter experiência. Porque se tem uma coisa que ninguém vai arrancar da gente, é o que a gente viu e ouviu. É a experiência, irmão. É a bola de fogo que tu vê acendendo no mato, é o anjo que tu vê, o demônio que passa, é o sonho que parece realidade, é a voz de Deus entrando no teu quarto. É experiência. É pensar uma coisa em casa, chegar no culto, Deus levantar alguém para falar o que tu pensou. Isso ninguém vai arrancar. E eu acho que o que falta para nossa geração nova que está vindo aí hoje é viver a experiência. Porque a experiência ninguém arranca de você, o que você viveu. Acho que o pilar para Daniel, tão novo em Babilônia, não aceitar comer do manjar do rei, não aceitar adorar outros deuses em Babilônia, eu acho que tem muito a ver com o que ele viveu em Jerusalém. Porque quando em Jerusalém eu tenho os meus princípios, tenho experiência com um Deus verdadeiro, eu jamais vou me dobrar diante de um falso Deus num ambiente novo. Os ambientes podem ser novos, mas o Deus e a experiência que eu tive vai ser a mesma sempre. Queridão, me chamou a atenção. Em 10 anos, né, essa experiência, e os pais não eram, né, firmes na igreja, não tinham um cargo. E como é que a sua mãe vivia com isso? Como é que você convivia com isso? Você teve uma mãe, um pai espiritual, alguém que te abraçou pela tua idade, começou a te dar direção, tipo, não é assim, foi te acompanhar, te acalentou, te abraçou ali no mundo espiritual, ou foi na orelhada mesmo? Então, foi sempre assim, comigo, foi um pouco meio que na orelhada, né? Mas eu tive uma irmã, o nome dela é irmã Vanderleia. De Araras também. De Araras. Quando minha mãe teve que arrumar emprego, ela Cuidou de você. foi nossa babá. E ela ainda é crente. A Vanderleia é crente. Aquelas irmãs de coque. Irmã do coque, do Saião. Ela me deu muito norte. Ela me orientava muito, ela orava, ela me incentivava. Então, assim, foi meio que Tua mãe espiritual. minha assim, mãe espiritual ali para aquele tempo, né? E foi difícil. Não foi fácil, não. Porque teve um período que eu fui morar com a minha avó. E a minha avó, ela não gostava de crente. Então, toda vez que dava a hora de ir pro culto, a minha vida era um inferno. Sabe? Era difícil. Eu ouvi cada coisa que você não tem noção. Mas eu ia feliz, irmão. Ia feliz. Não dava ideia. Eu queria beber mais daquela água, sabe? Queria sentir mais aquela presença. Porque quem tem a primeira experiência quer até a segunda, quer até a terceira, quer até a quarta. Né? Sempre mergulhando e buscando algo maior. Mas não foi fácil, não, irmão. Quando você aprende a nadar, né? Você vai no rasinho, aí vai, opa! Posso dar um pouquinho mais pro fundo. E vai até mergulhar. Exatamente. Você disse sobre esse tempo que a gente tem vivido hoje, essa geração que a gente faz parte, né? A gente é muita gente, já estou com 40 anos já, misericórdia. Mas a gente tem visto essa geração, e você falou que um dos grandes dificultadores dela é a falta de experiência, né? Você acha que ela não tem vivido experiência porque ela não tem buscado essa experiência? Sim. Ah, Tem muito a ver com o conceito até mesmo de culto. Por exemplo, você pergunta para alguém, uma pessoa aleatória que está frequentando aquele ambiente de culto, você pergunta para ela, o que você veio fazer aqui? Primeira resposta que ela vai te dar, eu vim buscar uma bênção. Então, eu acho que não tem a ver com Deus. Eu acho que tem a ver com os propósitos. Para que eu vou no culto? O que eu quero no culto? Porque hoje as pessoas estão baseando um relacionamento com Deus no interesse. Me dá. Preciso de um carro zero, preciso de uma casa própria. Eu vou para a igreja para pedir. Negociar com Deus. E aí quando você
vai para um ambiente sobrenatural, porque o ambiente de culto é um ambiente sobrenatural. Sim. Né? É o físico para o metafísico. Quando você vai para um culto com a intenção de pedir, você vai voltar raso. Você vai voltar raso. Porque, na verdade, Ana, ela ia para o culto. Ana ia sempre para o culto. E o que ela ia fazer no culto? Pedir. Mas quando ela entendeu, e quando ela orou, ela disse assim: Senhor, se tu me der um filho varão, é teu. Parou de pedir para ela, pediu para ele agora, né? Se me der, é teu. Você entende? O nível de experiência que eu quero viver vai depender do nível de entrega que eu estou disposto a oferecer a Deus. Se eu estou disposto a me entregar, irmão, Ele vai fazer. Agora, se eu só quero, só pedir, e o problema nem é pedir. Porque isso está embutido na gente, isso foi embutido, né? Mas é pedir o quê? Se eu sou um cara que eu só vou para a igreja buscar bem material, meu espírito vai desfalecer. É por isso que eu tenho que ser uma balança. Eu preciso do material. Só que o espiritual é fundamental. Então acho que quando você muda o teu conceito de culto, muda a tua mentalidade de culto, as experiências vão começarem a acontecer. Naturalmente. Então acho que assim, depende do propósito. Para que a minha geração vai para o culto? O que ela vai buscar no culto? O que ela vai entregar no culto? Porque o culto não é um ambiente de receber, é um ambiente de entregar. O que eu tenho entregado para Deus? Para Ele retribuir com fogo. Para Ele batizar com o Espírito Santo. Infelizmente cessou-se a busca. Né? Porque eu costumo dizer que as pessoas perderam a referência do altar. Quando eu perco a referência do altar, eu perco tudo. Porque eu começo a ir para o altar baseado na minha necessidade. E hoje, infelizmente, tem vários altares que oferecem várias coisas. Tem um altar da igreja tal que oferece cura. Então, se eu estou precisando de uma cura, eu vou na igreja tal. Tem outro altar que oferece relacionamento. Se eu preciso de um relacionamento, eu vou para o altar que me oferece um relacionamento. Então, assim, as pessoas precisam entender que nós só temos um Deus. Um único Deus que pode fazer tudo. Tudo que eu preciso. Então, quando você perde a referência do altar, você fica andando conforme a sua demanda. Mas quando você tem a referência do altar, independente da tua demanda, tu tá ali porque tu sabe que o Deus que tu serve é poderoso para fazer o que você precisa que Ele faça. Mas, rapaz, a infância, né? 10 anos é infância, né? Nem adolescência, né? Sim. Aí, com 13 anos pregando, se batizou com quantos anos? Batizei com 11 anos. Com 11 anos? 11 anos. 11 para 12 já, tava pertinho dele. Isso lá em Araras. Eu batizei na central da Assembleia de Deus. Lá na Washington Luiz. Na Washington Luiz. Pastor Timóteo de Oliveira Ramos de Oliveira, presidente da Assembleia, no dia do meu batismo, deu uns 18 para mim. É mesmo? Ele apontou para mim e falou assim: você aí, o lourinho de óculos, não precisa ficar com medo não, que ninguém aqui vai te afogar. Mas Deus tem uma grande obra na sua vida na palavra. Aleluia. E você recebeu essa palavra? Recebi essa palavra. Só que eu não gostava de Bíblia não, irmão. É. Eu tinha preguiça de ler. Muita preguiça. O que te fez se apaixonar pela Bíblia? O que me fez se apaixonar pela Bíblia foi quando o meu pastor, um antigo pastor que eu tive, ele falou assim para mim: domingo você prega. Tinha pregado no culto no lar, ali, li um versículo, planei mais ou menos, falei, beleza, deu certo, já era. Só que quando a responsabilidade de assumir uma tribuna, falar para um público da palavra que não é minha, eu comecei a me apaixonar pela Bíblia na marra. A responsabilidade me fez se apaixonar. Que eu comecei a ler, comecei a escrever, comecei a montar sermão, eu falei, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Gostei disso aqui.
Até hoje. Tô aí até hoje falando dessa palavra, que é profunda. E adolescência? Foi 13 anos, 11 anos se batizou, 13 anos já pregando. Essa fase escolar, né? Amiguinho, antigamente tinha-se muito bullying, né? Como é que foi essa fase aí de crescimento? Chegou a desviar depois, que é a fase de namorinho, né? 14, 15 anos. Sim. É até interessante falar, né? Porque aos meus 15 anos, esse meu pastor, que não está mais na presença de Deus, infelizmente, falo isso com pesar, porque ele me ensinou muito. Ele me formou, né, a obreiro. Ele me deu uma congregação para cuidar com 15 anos. Olha. Que, na verdade, a gente chamava de ponto de pregação, né? Ponto de pregação, tinha. Entre a comunidade de Vista Alegre, no bairro Araras, e a comunidade do Mata Cavalo, não sei se vocês conhecem lá, no meio dessa comunidade tinha um caminho que você cortava do Vista Alegre para Araras, pro Santa Luzia, Mata Cavalo. No meio desse caminho tinha uma igrejinha ali. Ele alugou um salãozinho pequenininho e falou assim, ó, tá contigo. Tu vai cuidar dessa igreja aí. Aquilo pra mim foi o ápice. Falei, uau, que máximo. Fiquei apaixonado, sabe? Chegava cedo. O culto começava às 7 horas, eu chegava às 4 horas na igreja. Passava pano, encerava, limpava o banco, lavava o banheiro, regulava o som pra mim mesmo, botava água pra mim mesmo. E aí começamos, 3, 4, 5 pessoas. Daqui a pouco, meu irmão, o negócio socou de gente, ficava a gente lá de fora. Deus aprovou ali aquela hora. E aí, na escola, eu sempre tive muito temor. Não, a pessoa me chamava de pastorzinho. Isso aí é normal, né? Isso era normal. Pra mim era uma honra. E assim, foi desafiador. Porque você tem ali muita oportunidade de beijar menininha, de namorico e tudo mais. Mas graças a Deus eu casei virgem. Casei virgem. Me guardei pra minha esposa. É contramão do que hoje o mundo prega, né? Até antes, né? Até antes. Naquela época já era careta. O grande problema é que antes era só para quem era fora da igreja, né? Sim. Hoje em dia, infelizmente. Tem gente dentro da igreja que acha careta. É isso. Né? Infelizmente. Os valores estão se invertendo, né? Pois é. Mas graças a Deus eu consegui ter uma adolescência com santidade e uma juventude com santidade. Isso faz toda a diferença na vida do Toda a homem, né? diferença. Muito legal ouvir isso, né? Porque... E é de homem, né? Geralmente, antigamente, as mulheres se precaviam, se guardavam, os pais orientavam, e os pais do menino, não, vai mesmo, filho, vai. É difícil arrumar quando aparecer. A verdade é essa. Verdade. Gente da nossa geração, Sim. sei que eu sou um pouquinho acima de vocês, mas é muito legal de ouvir isso nos tempos de hoje. Tem muitos ouvintes, né, que veem e muitos ficam com vergonha. A Eveline falou isso aqui também. Sim. A Eveline falou que estava na faculdade, o pessoal sacaneava ela, né? Porque ela se guardando. Poxa, isso no mundo de hoje é muito legal de ouvir isso. Muito legal, a gente. É prazeroso ouvir que Deus realmente, quando escolhe, né, aponta, e se a pessoa se doar, né? Conforme você falou, né? Não adianta só ele estar com você e você não está com ele vai sair, mas se você estiver junto, Ele vai. tremendo. Isso aí. E fica aqui um conselho para os jovens. Você que é jovem, está na presença de Deus, se guarda para tua esposa. Porque você vai colher muitos frutos bons no casamento. Amém. Você quer ter um casamento abençoado, aí vai entrar o que a gente está falando em off aqui, a lei da semeadura. Se você plantar santidade no namoro, na tua juventude, quando você casar, você vai colher bons frutos. Você vai colher bons frutos. Fica aqui esse conselho, se guarda. Ah, pastor, é difícil, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Se você for espiritual, o espírito mata a carne. É difícil? Muito difícil. Estou dizendo que é fácil, não. Que um erro nosso é muitas vezes ter assumido a tribuna e dito, né? Pregava em alto bom som. O mundo não tem nada para te oferecer. Isso é um erro. O mundo tem muito para te oferecer. Muito. E aí cabe você ouvir os conselhos de Cristo. Aquele que ama o Pai,
aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, assim, ame a Deus acima de todas as coisas, seja fiel ao Senhor. Em todas as coisas que você fizer, que você vai colher bons frutos, eu tenho certeza. Glória a Deus. E conheceu a esposa, você tinha quantos anos? Eu Começou a namorar ela há quanto tempo? tinha 16 anos, mais ou menos, quando eu fui numa vigília. Ela era cristã? Sim, era filha de pastor, né? Eita! Filha do homem, do presidente. Então, assim, quando eu fui nessa vigília, eu vi ela, Deus usando ela, eu falei, meu Deus, eu vou casar com essa menina. Só que teve outras, Deus usou outras pessoas em profecia para descrevê-la, Antes de você conhecê-la? antes de eu conhecê-la. Vai ser assim, assim, Vai ser assim. Aí você ficou caçando, né? Tia? A gente fica. Deixa eu ver se é essa. É verdade. Deixa eu ver se é essa hoje. É verdade, a gente fica procurando. É verdade. É verdade, a gente fica procurando. E aí, uma vez, é interessante, né? Tinha um pastor, a gente chamava ele de Mineirinho, porque ele era de Minas, ele era pequenininho, pastor Vaguinho, tá lá em Minas, né? E aí ele foi no monte comigo, falou assim, ó, Deus me mostrou tua esposa. Falei, amém, pastor. Ela é assim. E morreu ali. Aí nós fomos num culto nessa igreja, onde eu congrego hoje. Ele chegou pra mim lá fora na cantina e falou, chega aqui. É aquela ali que Deus me mostrou. Olha. Que isso? É incrível, incrível. Aí eu comecei a namorar com 17, ela 16, não, 18. Eu comecei com 18, ela tinha 17. E aí a gente casou, eu com 19 e ela com 18. O namoro foi 1 ano e 2 meses, mais ou menos. 1 ano e 3 meses, por aí. Não tem nem muito o que pensar, né, Thiago? Tem. O pastor recebeu do céu, te mostrou, é essa? Eu vou trocar nada, é essa que Jesus mandou pra mim, filho. Tem nem como ter dúvida, né? Deus confirma. Deus confirma. Você tem um privilégio de a gente estava falando aqui, né, de ter portas abertas em várias denominações, né? Sim, graças a Deus. Claro que com todo temor e tremor, né? Mas se você pudesse apontar um grande vilão da igreja, não do Senhor, né, mas a igreja desses dias, qual seria? Você como pregador, assim, você tem alguma coisa que você tem identificado nessa geração também? Eu acho que a falta de apreço pela palavra. É uma geração que canta muito e ouve muito pouco a palavra. Dá muito pouca atenção à palavra. Isso não estou generalizando. Cada caso é um caso. Existem igrejas que priorizam o período de tempo para o pregador. Só que o que eu percebo é que cada dia mais que passa, o tempo para a palavra é escasso. Você vai encurtando o tempo para a palavra e aumentando o período de louvor. E uma igreja que não ama a palavra, ela não ama Deus. Uma igreja que não prioriza a palavra, ela não cresce, ela enche. E o que mais se tem hoje são igrejas inchadas. É o meu feeling. Existem muitas igrejas inchadas. Tem um alto número de membros, mas o conteúdo ali é aquilo que eu estava falando com o irmão aqui. A bambuzada na canela já não existe mais nessa igreja. A palavra de correção sumiu dali, desses altares. Pode tudo e mais um pouco. Desde que você deu o seu dízimo aqui. Então hoje, por exemplo, tem igrejas grandes que tem uma baita infraestrutura e um número de membros muito alto que aceita de tudo para manter o status de igreja cheia. E aí você vai entrando ali dentro, você vai vendo cada coisa de arrepiar o cabelo. As pessoas estão... Algumas igrejas têm priorizado o número. A igreja tem que estar cheia, porque tem que rodar tanto no caixa. Não estou dizendo que o dinheiro é errado. Não é isso. Só que, infelizmente, as pessoas estão vendo membros como números e não mais como ovelhas, como pessoas. Porque se você tem um exemplo, tá? Um casal
que está amaziado ali, que não é casado, mas está exercendo uma função no ministério, está errado, irmão. E você, em vez de ajudar, você está atrapalhando a vida deles. Você está carimbando o passaporte dele para o inferno. Ah, porque o cara é empresário, o dízimo dele é tanto. Pô, não vou bater nele não, porque senão ele vai embora, eu perco o dízimo. As pessoas estão mais preocupadas em perder o dízimo do que perder a alma. Então eu acho que hoje o grande defeito, isso tudo se dá pela falta da verdade no altar. Porque quando eu omito a verdade, pecado, ele impera. Isso é bíblico. Você tem um Salomão assumindo como rei e tendo que julgar uma causa de 2 mulheres. As 2 tinham um filho recém-nascido. Uma deitou em cima do próprio filho, matou o seu filho e de noite, na calada da madrugada, troca a criança. Ela pega o filho dela que estava morto, bota no braço da mulher que estava dormindo e pega o filho da outra mulher que estava viva e colocou no braço dela. Ao amanhecer, a mãe da criança identificou: não, esse não é meu filho. Você trocou o filho. Aí começou a discussão. É meu, não é? É meu, não é? É meu, não é? Vamos levar a causa para o juiz, para o rei. E aí Salomão começa a interrogar. Mas e aí? Não, é meu filho, não é meu, é meu, é meu, é meu. Ou seja, ali cria-se um ambiente de mentira. Uma está mentindo e a outra está dizendo a verdade. Quando Salomão diz assim: traz a espada, divide a criança no meio, metade para uma e metade para outra. A mãe da criança se manifesta e diz: não, deixa com ela. Que é melhor vivo no braço dela do que tendo o meu direito garantido com meu filho morto. Resumindo, para a gente aplicar: aonde tem mentira, traz a espada que a verdade aparece. Quer tirar a mentira de lá? Bota a espada lá. Então, o autor aos Hebreus já chama de mais cortante do que uma espada de 2 gumes, né? A espada, a palavra, traz à tona a verdade. E aí a gente para de pregar a verdade com medo de ferir as pessoas. É uma geração Nutella, né? Não pode ouvir um sermão corretivo que sai reclamando, o culto não foi bom. Só que O pastor tá com problema, tá batendo o muito. pastor tá... Acho que o pastor brigou com alguém. brigou com a esposa, não sei. Então, assim, a verdade, a palavra tem que ser priorizada. Porque a palavra, ela é o norte. Ela é o direcionamento para tudo. Se tem palavra, tem uma igreja rumo ao céu. Se não tem palavra, não sei. Infelizmente, a maioria das pessoas acaba moldando a palavra à sua realidade, né? Mas como você bem disse, né, a palavra é o norte. Eu tenho que moldar a minha vida em volta da palavra, né? Ela que vai nos direcionar, né? Isso aí. E é curioso, quando a gente fala, a gente vê essa realidade mesmo de boa parte da igreja, né? Creio que não é exclusivo de Petrópolis, é geral, mas priorizando muito o que vem antes da palavra mais do que a própria palavra, né? Sabe? Eu acho que as pessoas priorizam muito a sensação. Porque o louvor dá sensação, irmão. O louvor tu chora. A palavra deveria chorar também quando ela toca na tua ferida, né? Mas o louvor é gostoso, sente um arrepio. Mas isso não transforma ninguém, né, irmão? Você acabou de falar. Só o que liberta é a palavra. Transforma a palavra. O louvor é maravilhoso. O louvor abre o ambiente, né? Isso. O louvor é maravilhoso. Mas a palavra é a prioridade da gente. Não tem jeito. A palavra é prioritária. Prioritária. Durante muito tempo eu achava, tinha um preconceito sobre louvor, sabe? Por defender o meu lado aqui dos pregadores, né? Mas hoje eu tenho, graças a Deus, a gente vai amadurecendo não só na vida, mas no ministério também. A gente vai entendendo, como você disse, né? O louvor é muito importante. A igreja canta aquilo que ela entendeu de Deus. Mas como você bem disse, ela
frases atrás aí, né? Tem vários deuses ali, meu. Só existe um Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Pai de Jesus. Só existe um Deus. Só esse que vai transformar e libertar a vida de alguém, né? Mas tem gente que está cantando de uma forma... Eu vejo ministros de louvores ensinando a igreja a adorar. Porque a igreja ficou muito individualista. Sim. A gente louva de olho fechado, irmão. Porque eu só penso em mim, no meu problema, é o que você disse, né? Vou na igreja pedir para mim. Não é mais sobre nós, é sobre mim. O reino de Deus não é sobre nós, não é sobre ele, né? Nós estávamos falando sobre romantizar, né? Eu acho que os louvores hoje é muito romantizado e pouca palavra. Antigamente, a gente via muito corinho do Inário, tirado da Bíblia, era versículos bíblicos. Sim. Hoje não. Hoje louvores são músicas que falam de amor, mas meio que mundana, vamos dizer assim. Sim. Tá conseguindo me entender o que eu quero dizer? Sim. Uhum. Tá muito romantizado, né? Tá muito... Sim. Eu acho que o louvor ele tem que ser bíblico. Quando pega eu canto o livro corinho, de Salmos. pouco eu gosto. O livro de Salmos são louvores cantados, são louvores ali. O salmista está entoando a Deus e escrevendo. Né? Então, quando você tira o teor do louvor, que é a Bíblia, que é a palavra, tem que ser Bíblia. O louvor tem que ser um louvor bíblico. Você acaba esbarrando no que ele falou. Acaba romantizando. E aí você começa a ouvir um louvor pensando que é música secular. Na verdade, o louvor não é para mexer com o meu ego. O louvor é para transmitir uma mensagem ao céu. Estou aqui para te adorar. Então eu vou rasgar meu coração, vou cantar isso aqui pro Senhor. Entende? O louvor tem que ser para ele, né? Para ele. A maioria dos louvores é Deus cantando para nós. Isso aí. Eu te guardo, não temas que eu sou contigo. Mas a gente inverteu o negócio, né? É isso. Porque cantar louvor para Deus não vende, né, irmão? É um assunto polêmico. Polêmico. Muito polêmico. Mas é uma verdade. Se você trouxer aqui poetas, né, que músicos, vai dar uma polêmica danada. Mas a realidade. Aqui, você comentou com a gente, em off aqui, a respeito do quando você foi batizado com o Espírito Santo. Conta pra gente essa história do... Sim. Foi na Assembleia de Deus de Paracambi, Ó, lá no Santa Luzia. Pastor Fábio Rocha, um abraço para ele, grande pregador da cidade, um amigo. Nós fomos batizados com o Espírito Santo no mesmo culto, abraçados juntos. Ele era diácono ainda, e eu era uma criança. Né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 para 13 anos. Rapaz, Papai do Céu começou com ele cedo mesmo, Isso, Tiagão. começou cedo. E aí, meu irmão, Glória a Deus. eu nunca mais vou me esquecer do que eu senti aquele dia. É uma sensação maravilhosa. É muito bom. Eu não consigo descrever aqui. É um misto de sentimentos. Sentir a presença de Deus é maravilhoso. Né? Você pode entrar no culto carregado mesmo, sabe? Chateado com muita coisa. Mas o culto tem poder de mudar a gente. Um culto pode mudar a tua concepção. E, na verdade, a gente só volta para casa do jeito que a gente entrou se a gente quiser. Porque a presença de Deus, ela tem o poder, o culto tem o poder de transformar a gente. Mudar a nossa concepção. Eu me lembro do paralítico, né? Que desceu pelo telhado. Ele entrou paralítico e saiu andando. Só que se você for observar no texto, a entrada dele é desastrada, né? Arranca a telha da casa dos outros, não tá nem aí, não pede licença. Não é uma entrada triunfal, que é o correto de se entrar numa casa é pela porta. E nem sempre a forma como eu entro determina a forma como eu saio. Pode ter gente ali que entrou pela porta, mas saiu do mesmo jeito que entrou. Tem uns que entram pela frente e saem pelos fundos. Isso. Esse homem não, ele entrou pelo telhado e saiu pela porta. E melhor andando, né? Andando, furado. Glória. Porque na verdade não importa a forma como a gente entra, assim como a gente sai. Então o culto, ele tem a presença de Deus tem esse poder de
mudar, transformar. Eu muitas vezes já entrei num culto para desistir. Chegou ali, Deus tratou comigo, usou alguém para falar comigo, a presença dele me animou e eu mudei minha concepção de querer desistir, de querer ir embora. Fui para casa pensando, não tem como eu desistir disso aqui. Isso é bom demais. Então foi uma experiência muito boa, marcante. Selado pelo Espírito. 13 anos, né? 13 anos. Junto com um amigo, né? Junto com o Que era Fábio diácono. Rocha. Coisa que a gente nunca mais vai esquecer. Ficou marcado. Né? Definiu quem você é hoje. Definiu quem eu sou hoje. Totalmente. Definiu quem eu sou hoje. Outra coisa que os jovens não tem, a gente não vê tantos jovens pedindo isso, né? Antigamente eu me converti, sabe, já velho, já com 27 anos, mas ainda peguei um pouco, porque eu sempre gostei muito de sentar à mesa, de ouvir gente mais experiente que eu, sabe? Desde pequeno eu gosto de ouvir casos da roça, casos da infância de pessoas com 60, 70 anos, sabe? Então eu, apesar de ter me convertido muito velho, eu ouvia as pessoas ainda falando para os jovens assim: você tem que buscar os dons do Senhor. Sim. Tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas eu não vejo mais isso. Não. E eu falo com dor no coração, como pastor mesmo, sabe? Toca no que eu falei. A falta da experiência para o nosso jovem. Tinha culto de busca de poder, né? Para buscar o Espírito Santo, para ser batizado no Espírito Santo. Tinha. Pois é. As vigílias acabaram. É raro ter uma vigília hoje. É. Algumas se transformaram em louvorzão. Então bota o nome de louvorzão, né? Vamos mudar o nome, as coisas certas, né? Muda o propósito. Cara. Sabe, a gente tá... A verdade é que eu acho que a gente tá perdido, né, irmão? A gente, né? Muita gente perdida, não sabe para onde vai. São muitos banquetes, muitas coisas. É cura, vai para lá. Muitos você altares, falou, né? As pessoas perderam a referência. E quando você perde a referência, você tá perdido, irmão. Tá perdido. Se você perde a referência, você tá perdido. Eu acho que uma coisa também que tem assim, mexido muito com o nosso meio evangélico, são as pessoas querendo ser famosas. Esse é outro ponto. As pessoas estão auto se promovendo. O camarada quer ter 2, 3, 4 milhões de seguidores. Ele quer ganhar 5, 10, 15 mil por mensagem. Então, não são todos, lógico, mas algumas pessoas viram no ministério uma oportunidade de ganhar dinheiro. Pô, eu vou parar de trabalhar, cara. Vou ficar só pregando. Deus tem esse chamado específico para algumas pessoas. Só que por que hoje tem um número de pregadores decepcionados? Que o cara vai e não acontece. E Deus nunca prometeu isso para ele. Ele estava deslumbrado por um pensamento, por um sonho, um desejo pessoal, sendo que Deus nunca... E ministério não é eu. Não é sobre o que eu tenho, sobre o que eu sou, sobre o que eu faço. Ministério é sobre o que eu carrego. E foi o que o senhor falou. Não é sobre nós. Ministério não tem a ver com ganho. Tem a ver com perca. Como assim, pastor? Você lembra de Pedro? Sim. Jesus entrou no barco de Pedro. Pedro tentou pescar a noite inteira e não pegou nada, nem um lambari. Jesus falou para ele: joga a rede pelo lado direito. Mas eu tentei pescar a noite inteira e não peguei nada. Jesus falou: jogue a rede pelo lado direito. O que aconteceu quando ele jogou a rede? Falo com convicção. Acho que Pedro nunca viu tanto peixe na vida dele igual aquele dia. Você tem essa concepção também? Quando o barco dele estava tão cheio, ele teve que fazer sinal para os amigos que também estavam com o barco na água para vir poder ajudar. Está escrito lá o texto. E fazendo um sinal aos outros para que o ajudasse, que era muito peixe. Ele não foi com nenhum, né? Eles tiveram que chamar reforço. Então eu quero profetizar para você que está assistindo
que o que Deus vai fazer na sua vida é tão grande, mas tão grande, que você vai ter que buscar reforço. Você vai ter que pedir reforço. Glória a Deus. Aleluia. Quando o barco de Pedro está lotado, Jesus fala o que para ele? Vem. Larga tudo aí. Abandona esses peixão aí. Penso eu. Pedro olhou para o barco, olhou para o peixe, olhou para Jesus, olhou para o peixe, olhou para Jesus, falou, eu vou. Porque ministério não tem a ver com quanto eu ganho, mas sim com quanto eu estou disposto a perder por aquele que me chamou. Pedro deixou tudo para trás. Seguiu. O melhor momento da vida dele, né? O dia que estava um montão de dívida. Quando Paulo se converteu, ele disse isso. Considero tudo como perca. Tudo virou esterco diante da presença dele. Então é perca, irmão. Não tem jeito. É renúncia. Ministério é renúncia. Quantas vezes eu fui pregar querendo ficar em casa, descansar, vindo de um plantão de 36 horas, acordado, fui pregar. Porque eu sou apaixonado por pregar e porque eu entendi, eu aceitei. E que bom que ele me escolheu. Que bom que ele me escolheu. Você quer saber de verdade? Entre provas, lutas, dificuldades, tribulações, é muito bom ser escolhido, irmão. É muito bom ser escolhido. O homem não me escolheria. O homem não te escolheria. Mas a graça, ela nos escolheu. Se você for fazer um histórico dos 12, juntava 2 e não dava 1, irmão. Era tudo gente ruim. Tudo com defeito e mazela. E provavelmente aqueles homens estavam ali que eles foram rejeitados na sinagoga quando eram crianças. Porque existe uma dinâmica na sinagoga. As crianças têm que aprender a torar, né? Até os 14 anos tem que decorar. E aí o sacerdote, né, faz o teste, é a prova. Vai perguntando. As crianças que vão se destacando nesse processo, elas vão sendo colocadas à parte, porque elas servem para servir do templo. Mas as crianças que não conseguiam, elas eram colocadas ao outro lado. E aí, eles colocavam a mão do seu ombro esquerdo, diziam, para cá, para aqui você não presta não. Filho. E aí Jesus foi atrás desses homens que possivelmente foram rejeitados pelos sacerdotes. E Jesus gosta de ir atrás de gente que foi rejeitada. Olha que interessante. Eu compartilhei isso com o pastor Tiago. No mundo atual, fizeram uma pesquisa sobre os 12 discípulos de Jesus. De qual deles poderia assumir um cargo de responsabilidade dentro da empresa. Pedro não podia, porque tinha um problema de não sei o quê. Mateus, todo mundo foi rejeitado. O único apto a assumir esse cargo era Judas. Foi ele que entrou. Isso é uma loucura, né? Pois em quem você aposta suas fichas é aquele que vai É verdade. te dar as costas e deixar para trás. Que bom que ele não vê como a gente vê, né, irmão? Que bom. Acho que é um dos dificultadores nossos de enxergar como Jesus enxerga, né? Que a gente vive numa sociedade materialista, consumista, que muitos dizem que você é o que você tem, você possui ou pode ter. E vem Jesus nos discípulos e ao longo de toda a Bíblia Sagrada nos mostrar que não é assim que ele vê. Não foi assim com Davi, não foi assim com Ana, né? Ana, eu gosto muito de ter aquela percepção sobre Ana de que ela só foi mãe quando ela entendeu que a solução do sonho dela seria para resolver o problema de Israel, né? Teve um filho, mas falou, vou te entregar. Porque Israel estava num caos ali. Ó. Tinha que atender aquela demanda. Não é verdade? E assim as coisas que vêm do Senhor, ela não pode parar em nós, né? O peixe não parou em Pedro. Não. Pelo contrário, Pedro foi o que menos desfrutou do peixe, né? Exatamente. Mas para isso a gente tem
O João Batista, eu falei com ele esses dias. João Batista, o ministério de João Batista era perder seguidores, para Jesus. Imagina, Kaique, vem, me segue. Tu vai atrair gente, mas tu vai perder tudo para mim, tu não vai receber glória nenhuma. E ele estava feliz com isso. É isso. A gente tem essa mentalidade hoje, é muito difícil. As pessoas precisam entender que não é sobre elas. É sobre o Espírito, é sobre o que elas carregam. Pedro, como você bem disse, ele era um cara indouto. Pedro tinha dificuldade com fala. Ele era um homem bronco, né? A gente conhece hoje como bronco, aquele cara que fala errado, fala bruto. Não tem um indício de Pedro pregando um sermão antes de Atos 2. Não tem. Depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, se cumpriu o que Jesus tinha dito, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do Espírito e do poder, a primeira mensagem de Pedro, mais de 3.000 homens para Jesus. Isso prova que não é sobre ele. É sobre o que ele estava carregando ali naquele momento. Irmão. Porque ele não prega antes. Ele só prega depois que ele é cheio. Já era discípulo antes. Já era discípulo. Participou de vários milagres. Andou sobre as águas. Foi o único que andou sobre as águas. Porque quando eu estou disposto a fazer o que ninguém tem coragem de fazer, eu vivo o que ninguém vive. Então, ele recebe o Espírito Santo, a primeira mensagem dele, 3.000 homens para Jesus. Se é a habilidade de Pedro, é o Espírito, irmão. É ele que convence, né? A pior desgraça para um pregador é quando ele assume a tribuna achando que é bom o suficiente para fazer aquele povo chorar e vibrar sem depender da ajuda do Espírito Santo. É a pior desgraça para um pregador. É quando ele se acha autossuficiente para mexer com a massa, com a sua própria habilidade. Não faça isso. Toda vez que assumir uma tribuna, diga para ele, eu preciso de você. Se tu me deixar na mão, eu passo vergonha. É ter mais dependência do Espírito Santo. Porque Atos é dividido em 3 etapas. Né? A ascensão, a descida e o desenvolvimento a partir da descida. Então não tem crescimento sem o Espírito. Não tem desenvolvimento sem o Espírito Santo. Não tem. Foi a partir daquele dia que a igreja começou a frutificar. Então, assim, é mais dependência de Deus e vamos se achar menos. Porque se não fosse Ele, nós não éramos nada. Talvez não, com certeza. Essa pregação famosa de Pedro só teve êxito porque ele sabia que ele não era nada, né? Exatamente. Melhor. O senhor me botou aqui nesse local com mais de 3.000 gente, eu não sei nem por onde eu vou começar. É verdade. E ele foi e o Espírito fez, né, irmão? Você vê as passagens de Pedro, ele só se garantia quando era brutalmente. Quando era na pancadaria, ele se garantia. Quando não era, estava sempre por trás. Isso aí. Tudo que você vê, vendo The Chosen, você viu muito isso. Pedro está sempre, organizando, buscando, resolvendo. Só toma a frente quando o couro come. Aí corta a orelha de um, quer dar abraçada no outro. Lucas 22 diz exatamente sobre Pedro, né? Quando, minutos antes de ele cortar a orelha de Malco, e Jesus falando que o dia dele de ser crucificado está chegando, Pedro na sua presunção falou assim, não, deixa comigo que eu protejo o senhor. O senhor vai comigo, o senhor está seguro. Sou o cara. Basicamente foi o que ele falou, né? Se garante em mim, cola comigo que o senhor está bem. Jesus fala para ele assim, Pedro, antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes, Pedro. Satanás quis cirandar a tua vida, eu que intercedi por você, né? Aí ele conclui assim, quando tu se converter, Pedro, eu falei, meu Deus do céu, olha só, ele chamou um homem que não era convertido para caminhar do lado dele. Irmão. E aí Deus me deu uma palavra sobre, eu tenho um sermão sobre esse texto, sobre essa passagem. Que Jesus é preso ali, ele é levado
casa do sumo para a casa sacerdote. de Anás, primeiro, depois ele vai para Caifás. Ele vai para o pátio, e o texto diz assim: e 2 discípulos o seguiam. Um era Pedro, e o outro não tem um nome identificado. A Bíblia não relata o nome dele. Você vai entrar no campo do estudo, você vai perceber que poderia ser João, e outros dizem que poderia ser outro discípulo, não tem ali uma concretização. A Bíblia não é... A Bíblia ela é exata, né? Aquilo que a gente precisa saber. Isso. E aí, o texto diz assim: e o discípulo, que não tem o seu nome mencionado, entra naquele pátio, porque ele era amigo, ele era conhecido do sumo sacerdote. Ele transitava naquele ambiente. Está escrito. Só que Pedro não era conhecido. Ele entra, ele acessa aquele pátio, e ele percebe que Pedro fica do lado de fora, porque Pedro não pode entrar ali. Aí esse discípulo volta, pede para a moça que está na porta abrir a porta para Pedro entrar. Quando Pedro vai entrar, ela pergunta o que para ele? Tu é um deles, não é? Aí o que ele vai dizer? Eu não. Ah, doido. Sou não. Porque se ele diz que ele é, ele entra? Não. Ele é barrado. A mulher ia fechar a porta e dizer assim: aqui você não é bem-vindo. Mas para acessar aquele ambiente, ele fingiu ser quem ele não era. E tem um montão de gente assim. E peguei e tá. Para entrar em alguns lugares, ele finge ser quem ele não é. Tem gente que finge que está casado quando está divorciado para poder continuar pregando. Quando ele entra naquele pátio, né, e que nós tenhamos amigos esse ano, que Deus nos apresente pessoas que têm a sensibilidade desse discípulo que não tem o seu nome escrito. Porque mesmo depois dele acessar aquele ambiente, ele volta para abrir a porta para quem não pode. Então que Deus possa colocar pessoas no nosso caminho que mesmo depois de ter entrado, volte para abrir a porta para a gente. Ele chega naquele pátio, o texto diz que estava frio. A Bíblia é maravilhosa, irmão. Ela é detalhista. E estava fazendo frio naquele momento. Pedro olhou já dentro do pátio uma fogueira acesa. Ele vai chegando, chegou do lado da fogueira, está ali, se esquentando do frio. Quando ele está ali na fogueira, na roda, alguém da fogueira olha para ele e diz assim: tu não é um discípulo dele? Aí ele fala o quê? Não sou. Sai pra lá o tribulado. Porque se ele fala que é, ele perde o benefício do fogo. E em nome de um benefício, nós estamos dizendo ser quem nós não somos, só para não perder o benefício. Porque ele estava se beneficiando com aquele fogo. Aí o texto diz que pela terceira vez, na roda, alguém pergunta para ele assim: mas tu não é o discípulo dele? Aí ele diz assim: não sou. Porque se ele fala que é, ele era expulso da roda. E muita gente, em nome de agradar a roda, está fingindo ser quem não é, para ser aceito na roda. Fica aqui um conselho. Se a roda que você frequenta exige que você deixe de ser quem você é, ela não te pertence. Sai daí. Porque você não tem que mudar o teu linguajar para agradar ninguém. Você não tem que falar palavrão para agradar a roda. Você não tem que fazer fofoca para agradar a roda. Se essa roda altera o teu caráter, sai dela. Corre imediatamente. Quando ele nega Jesus pela terceira vez, o texto diz: e o galo cantou. E Jesus olhando para Pedro, ele não falou nada, ele só olhou, irmão. De longe, né, irmão? O olhar de Jesus destruiu Pedro. Porque, na verdade, no fundo, Pedro nunca imaginou que isso fosse acontecer. Porque ele se achava o cara. Suficiente. E aí as pessoas estão flertando com o pecado, achando que nunca vai acontecer. Aí o texto diz, por conclusão, que Jesus foi levado para o outro pátio do outro sumo sacerdote, foi julgado, crucificado, morreu, ressuscitou, estava todo mundo espalhado.
Jesus morreu, ressuscitou e ninguém entendeu nada. É nítido no texto que os discípulos ainda não estão entendendo o que está acontecendo. E aí, pastor Paulo Borges fala sobre isso. Ele fala, quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus, para fazer os discípulos entenderem aquilo ali, ele não marcou uma nova crucificação. Ele marcou a mesa. Porque Jesus transformou o altar em mesa, o lugar da comunhão. Aí Jesus vai procurar os discípulos, né, cristão? Pescando. Pedro está fazendo o que Jesus falou para ele não fazer mais. Porque a gente é ruim, irmão. A primeira oportunidade que a gente tem, a gente quer abrir porta que ele já fechou. Quer voltar. Aí ele fala, né? Joga a rede, tem uma coisa para comer, joga a rede pelo lado direito. Aí os caras falam assim, opa, Eu ouvi isso. só tem um que manda jogar a rede pelo lado direito. Porque os direcionamentos dele serão sempre os mesmos. Ele não altera seu direcionamento conforme as dificuldades da vida vão aparecendo. Ele é imutável. Pedro pula na água porque está peladão. Quando ele chega na praia, o texto de Jesus acendeu uma fogueira. Churrasquinho, né? Meu peixinho. Olha isso, irmão. Jesus acendendo uma fogueira. Em volta da fogueira, Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ele diz, eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me ama? Pedro diz, Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Em volta de uma. Jesus acendeu a fogueira de novo. Perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava ele. Porque em volta de uma fogueira que não foi acesa por Jesus, Pedro negou ele. Mas quando Jesus acendeu uma fogueira, Jesus restituiu o ministério de Pedro. Ali ele se converteu. Ali ele se converteu. Porque eu fiquei me perguntando, poxa, que fogueira é essa que Pedro está em volta dela? Que aquece a sua alma, mas não muda o seu pensamento. Que fogo é esse? Que faz eu me arrepiar, que faz eu pular, que faz eu rodar, mas que não muda meu pensamento. Não traz uma metanoia. Não traz um conflito, um confronto. O fogo que Jesus acende, ele muda caráter, muda pensamento e restaura aquilo que foi perdido. Meu Deus. Aí volta lá na nossa conversa lá atrás de novo sobre sensação, né? Tem muita gente se aquecendo em fogo que Jesus não acendeu, né? Isso aí. Fogo estranho. Eita! Fogo estranho. Isso aí Estranho. gera uma reflexão atual. Poderosa. A Bíblia é perfeita. Né? A Bíblia é poderosa. Tremendo, porque acho que bom. Se essa mesa já serviu para a gente caminhar um pouco mais em busca da solução, não a gente, né? Não quero ser pretencioso e falar que descobri uma roda da solução do problema dessa geração. Não, mas acho que o discernimento de espírito é algo fundamental nesses dias, né? Isso. E acaba criando um ambiente de competição. Eu prego mais do que fulano, eu canto mais do que ciclano, minha agenda é melhor do que a do fulano, eu prego em igreja mais top que fulano, e aí acaba criando esse ambiente ruim de competição. Que é o mesmo ambiente que o povo quis criar entre Paulo e Apolo. Mas você vê que a internet influenciou muito nisso? Muito. Porque, eu convidei o pastor Tiago para pregar na igreja. Né? Antigamente não tinha internet, eu ligava para o pastor Tiago, pô, Tiago, tem como você vir pregar aqui? Amém, Tiago ia lá pregar. Hoje em dia, convido, posta nas redes sociais, aí mas convidou o pastor Tiago, não me chamou.
Aí vai na igreja maior, posta, foi na igreja tal, Pra tantas tirar pessoas. onda. Eu já vi pessoas postando, não, peguei, tantas pessoas se converteu. Eu falei, pô, meu irmão tá mostrando quantas pessoas se converteu, meu irmão é bom. Não, eu acho que a internet é uma benção. A internet, quando se sabe usar, é maravilha. Mas eu acho que a internet atropelou muita coisa na igreja. E Igual antes você do- falou, como você vai saber que lá na igreja lá é a cura, lá é libertação? O pessoal vai na internet, tem irmãozinho vai no culto, ele procura na internet qual igreja ele vai. Virou um self-service, né? E antes de você responder essa provocação do Daniel, a gente aqui, a gente é tentado nisso, Sim. sabe? Porque a gente é tentado não só humanamente, mas pela nossa bolha de trazer quem tem mais relevância nas redes sociais. Uhum. Por aquilo que ele demonstra nas redes sociais. Uhum. A gente se conhece há pouco tempo, mas não foi só pelos seus vídeos, até porque os seus vídeos são poucos, né? A gente estava falando Muito em off, pouco. né? Muito pouco. A gente foi atrás para saber quem é Kaique. Procura saber. A verdade é essa. Não é só sobre relevância em números. Não, é sobre quem é, É isso. Sobre E é o que tá esposo. faltando. sabe? Sobre o irmão da igreja, o pastor É local. o que tá faltando, querido. Tiagão, deixa eu cortar um minutinho vocês. Já que estamos falando de redes sociais, meus queridos, não esqueçam de se inscrever no canal. Dá um like. Como o Jean falou, é 3 segundinhos. Vai lá, se inscreve no canal para fazer com que esse programa seja mais relevante e seja liberado a outras pessoas. Dá um apoio para lá por Multiforma. É isso, Tiagão? Isso aí, contamos com você. Instagram, TikTok, YouTube e Facebook. Estamos em todas as redes sociais aí. Vai lá, se inscreva no canal. Tá bom? Jogar bola pra ele de novo aí, ó. Lembra da provocação do Diel? Aí, ó. Então, cria-se esse ambiente de... eu sou... Competição, né? Cria esse ambiente de competição. E eu me lembro de Davi. A maior vitória de Davi não foi ter matado Golias. A maior vitória de Davi foi não ter matado Saul. Que, na minha opinião, Golias foi uma oportunidade. Vocês conseguem entender assim? Que, na verdade, Davi nunca saiu de casa para matar Golias. Ele saiu de casa obedecendo uma ordem do pai. Pra levar pão Para queijo. levar o rango da galera. Da Exatamente. galera não, dos irmãos. Então tem 2 pontos interessantes aqui. Quando eu estou disposto a obedecer à voz do pai e servir os meus irmãos, Deus sempre vai criar grandes oportunidades. Que todo mundo olhava um gigante ameaçador, triturador de ossos. Davi olhou e falou assim: aqui está uma oportunidade de eu casar com a filha do homem e não pagar mais imposto, nem eu nem minha geração. Vou partir para dentro. Aí teve um episódio que ele tentou botar a armadura de Saul, mas não serviu, porque realmente não serve. Não faz sentido você mudar de ciclo vestido de uma pessoa que não é você. Tinha que ser a pedra, tinha que ser o cajado, tinha que ser a funda. Não tinha que ser a espada de Saul. O nosso erro é querer vencer as guerras do público de maneira diferente como nós vencemos as nossas guerras no secreto. Porque se for prestar atenção, Davi já matava urso e leão. Com o que ele matava isso? Com a funda. Era a ferramenta dele. Na hora de matar o gigante, ele não mudou a ferramenta. Ele matou o gigante com a funda e com a pedra. Porque conforme a gente vai subindo de nível, nós queremos mudar as nossas armas para impressionar quem nos assiste. E, na verdade, as nossas guerras públicas serão vencidas de acordo com as guerras no secreto que nós vencemos quando ninguém está vendo. Davi aprendeu a tirar a funda matando leão e urso. E ninguém estava vendo. Então não faz sentido mudar quem eu sou de acordo com o ambiente que eu frequento.
Nem sempre nós vamos mudar os ambientes que nós frequentamos, tá? Nem sempre. Quem dera se pudéssemos, né? Mudar, trazer todo mundo para Jesus, o ambiente que a gente chegasse, pessoas se convertessem, a presença de Deus se manifestasse. Nem sempre nós vamos mudar todos os ambientes que nós frequentamos. Mas sempre tem que acontecer uma coisa. O ambiente que nós frequentamos não pode nos mudar. Então, assim, não dá para trocar de ciclo vestido de alguém que não sou eu. Então, assim, esse ambiente de competitividade, eu falo muito isso para os amigos e tudo mais. Gente, quem pensa que está competindo comigo, está competindo sozinho. Eu não vou competir com ninguém, não. Ah, se o cara olha o Kaique Leonardo como um adversário de altar, você está perdendo seu tempo, querido. Primeiro tem que se converter, né? Primeiro tem que se converter. Fazer igual o Pedro, né? Percebe? Mas tem isso, irmão. Tem pregador que quer queimar o outro para fechar a porta para aquele ali, para só eu pregar. Tem pregador que tem ciúme de altar. Ele não gosta que outro pregador pregue nos altares que ele prega. Isso é lamentável. Isso é eco, né? Porque a gente está fazendo isso pelo reino, não é pela gente. Quem pensa que compete comigo, compete sozinho. Que eu não me vejo numa competição. Eu me vejo no pleno exercício de fazer o que Deus me chamou para fazer. E é em prol do reino. Em prol do reino. Ele falou ali, hoje eu ganhei 15 vidas para Jesus. Se tu for contar até o final do ano, esse camarada ganhou 500. Mas batizou quantas? Quantas ele viu se firmar, ser batizado e ceiar? Isso é supérfluo, irmão. Às vezes você romantiza uma pregação, a pessoa tá meio cheia de problema, levanta a mão. Depois não dá seguimento. Né? Só aquele momento. Aí os caras se aproveitam disso para como se fosse uma logomarca do seu ministério. Gente, se teve alma se arrependendo na terra, é festa no céu. Para mim, eu fico emocionado. Quando eu acabo de ministrar, faço apelo às pessoas de Jesus, minha vontade é sair correndo na igreja, pular, gritar. Eu fico desesperado de ver uma alma aceitando Jesus. Porque poderia ter sido em qualquer culto, né? Pois é, irmão. Mas ele nos deu esse privilégio, né, irmão? Poderia ser com outro pastor. Mas Deus nos deu graça, a palavra surgiu efeito. E isso tem que ser uma coisa para alegrar a gente, não para aumentar o nosso ego. É o reino que ganhou mais uma. É o inferno que perdeu mais uma. Não tenho que me promover com isso. Não tenho que me promover com isso. Até porque tinha e tem muita gente orando no secreto por essas vidas, né? Isso, para que essas pessoas se convertessem. Tem uma mãe que está orando de madrugada pelo seu filho. Uma sogra, né? Uma sogra que está orando pelo seu genro. Uma tia, uma avó. É isso, irmão. Um pai que está desesperado pro filho dele voltar para Jesus. Um amigo. Tem a ver mais com uma oração respondida do que um bom sermão pregado. Vai ser eu que peguei a funda pela primeira vez, já achando que eu consegui acertar a pontaria. Muita oração no secreto lá, muita pedrinha sendo jogada no secreto lá. Para que esse gigante seja derrotado, para que esse gigante caia por terra em nome de Jesus. Então que a gente, especialmente pregadores, né, possa guardar isso no seu coração, essas palavras do pastor Kaique aí, porque realmente falou muito no profundo, eu tenho certeza. Principalmente para quem prega, sabe, irmão? Acho que a gente que prega, a gente é muito tentado. Todo momento. Principalmente por causa dessa publicidade que envolve o pregador, né? Status que muitos pregadores têm, como você bem disse, né? Tem muitos pregadores que não foram chamados para ser pregador, mas falam bem, né? Sabe como tocar no íntimo, né? Deus nos colocou ali e a gente tem que ter a plena consciência. Deus nos colocou ali, mas Ele tem poder de nos tirar dali. Ele abate, Ele exalta. Mas Ele também abate aquele que Ele exaltou. Então assim, quando o cara começa a se achar muito, sou o cara, cuidado.
Bambuzada na canela. Que o Deus que te botou aí, ele também te tira daí. Costumo dizer que Deus, quando ele quer esconder alguém, ninguém acha, irmão. Quando ele quer trazer à tona também, ninguém esconde. Ninguém esconde. Depois, Isso. né? Tiagão tá A verdade é essa. Esse é aviador, rapaz. Não. Rapaz, esse menino tá É porque aviador. já fui muito moldado por causa disso também, O sabe? pastorzão tá afiado. Não, mas É. a gente só compartilha aquilo que a gente já foi no secreto lá, Claro. moído, né? Moído, Já prega, fomos né? colocado no pilão de Deus e Sim. tu abre teu olho, Thiago, porque senão tu é o próximo, sabe? Roda fácil. Então, um estalar de dedo aqui, tu, ó. Acabou a graça, né? Porque, na verdade, foi o que Deus falou com Abraão, né? Eu te farei famoso. Engrandecerei teu nome, eu te farei famoso. Acredito que Deus sopra nomes, Sim, que Deus engaja ministérios. Eu creio perfeitamente nisso. Tem hoje pregadores que eu sento para os ouvi-lo, para ouvir mensagem deles no YouTube e tal, que a gente vê que tem a plena convicção de que Deus soprou. Né? soprou. Tem gente que tu vê que força. Tem gente que tu vê que realmente Deus soprou. E eu tenho assim vivido muita promessa que Deus me fez, eu tenho vivido agora. Apesar de eu não ser famoso, apesar de eu não pregar muito com frequência fora da cidade, eu atendo muita igreja local. Eu hoje tenho altar que eu prego que eu fico constrangido. Pela relevância dele. Pela relevância dele. Meu Deus. Porque, na verdade, no ano retrasado, eu acho que vale a pena eu contar esse testemunho aqui, se tiver tempo, claro. Claro. Tem, fica à vontade. Janta até cochilando. Coitado. Eu desisti de pregar. Eu disse, não quero mais. Eu entrei num declínio espiritual muito intenso. Esse meu espírito foi... Eu tive um sonho há muitos anos atrás que eu me via num caixão. Falei, caramba, eu sonhei com a minha morte. A gente pensa logo que é a morte material, mas ali Deus estava me mostrando que eu iria morrer espiritualmente. E aí eu tive esse declínio espiritual. Acho que todo mundo já passou por isso. Acho que é uma fase. Né? E aí eu decidi, não vou pregar mais. Todo mundo mandou mensagem, eu falei, não, tô com a agenda cheia. Tava nada, só não queria mais. Queria jogar meu futebol, queria ver meu futebol, ver minha série, trabalhar e cuidar da minha família, não queria mais nada. Contar, não queria, eu decidi que eu não queria mais. E aí eu conversando com um amigo, esse negócio que Deus leva pro hospital, não faz isso não. Deus ele vai continuar o que ele começou em mim em outra pessoa. A obra dele não vai parar porque eu não quero mais. Ele vai fazer com outra pessoa. 3 semanas depois, começo a sentir uma dor muito intensa no abdômen. Tô tendo uma crise renal. Não sei se vocês já tiveram. Não, mas dizem que Graças a Deus. Graças uma a das Deus, não piores, tive, né? não. É tenso demais. Dói. Cheguei a vomitar. O cara desmaia. É uma dor insuportável. Tô na UPA, falei, vou pra UPA, vou tomar um remedinho, tá certo. A médica disse assim, olha só, você vai entrar na ambulância e vai pro outro hospital, pro Alcides Carneiro, fazer uma tomografia. Isso é rim. De repente eu tava dentro de uma ambulância. E aí eu fui lembrando do que eu falei pra ele. Eu não trato com ninguém no hospital. Cheguei no Alcides Carneiro, fiz a tomografia, voltei pra UPA, a médica olhou. Tá internado. Teu problema é cirúrgico. Você tem uma pedra de 9 milímetros que tá obstruindo teu canal. Eu não sei nem como é que esse cálculo saiu daí. Ele não podia ter saído. Porque agora ele entupiu o teu canal. É urgente. Fui para o Alcides Carneiro, segunda-feira. Fiquei internado até sexta.
E aí na quarta-feira Deus falou comigo. Vai correr pra onde agora? Aí eu olhei, isso já era 8h30 da noite. Olhei pro lado, olhei pro outro, falei, assustado, achando que alguém tinha falado comigo, porque foi tão literal, foi tão real. E Deus falou de novo, vai correr pra onde agora? O que eu tenho contigo tá no teu osso. Ministério só tem uma porta, que é a de entrada. Tem como sair. Aí na sexta-feira eu fui operar, me deu intoxicação. A anestesista, a moça, falou, tem umas bolinhas aqui, tá no corpo todo? Falei, tá. Só que tinha uma bolinha só aqui parecendo. Porque daqui do pescoço pra baixo não tinha nada. Então tava de avental branco, na mesa da cirurgia, já olhando as luzes. Ela falou, tem uma bolinha aqui, o que é isso? Aí quando ela baixou aqui, ela falou assim, meu Deus, se eu te aplico anestesia, eu te mato. Porque você tem um choque anafilático. Cancelada a cirurgia, vai pra casa. Deus me amassou. Eu entrei no hospital, não caí, que saí do hospital outro. Na cama do hospital, fechando a agenda. Sabia nem se eu ia viver, se ia morrer. Né? Se você tá na mesa de cirurgia, tudo pode acontecer, né? Não é exagerando, assim. Não, tô aí, mano, pode contar comigo. Aí o Espírito Santo vinha na pá, né? No sofá de casa, rejeitava a agenda. Agora aqui na mesa do hospital, na cama do hospital, quer aceitar a agenda, né? E todo momento. Fiquei 45 dias com cálculo alojado no meu canal. Até a cirurgia. Tive alta na sexta. Quando foi na sexta de tarde, Deus falou comigo. Vai no centro da cidade e compra roupa porque tu vai pregar. Eu tava tão relaxado com o ministério que nem roupa para o ministério eu tinha mais. Fui no centro da cidade e comprei R$1.000 em roupa. Blazer, camisa, gravata, sapato. Chegou na segunda-feira, tô na mesa almoçando com a minha esposa e com meu filho. Chegou a mensagem no meu celular. Um rapaz, e aí, beleza, cara? Tranquilo? Falei, tranquilo. Tá lembrado de mim? Eu disse, não. Então, eu sou o corretor de imóveis. Sempre passou o contato de uma casa. Eu vendi a casa. Manda a chave Pix, que eu vou te fazer um Pix. Pra te dar uma moral, pô. Tu me ajudou, eu vou te ajudar. Sabe quanto que ele me mandou? R$1.000. Cravado. Nem R$1 a mais, nem R$1 a menos. O Espírito Santo falou no meu coração. Meu altar não deve nada pra ninguém. Faz a minha obra. Que o resto eu te garanto. Isso foi no meio do ano. Comecei o ano dizendo que não pregava mais. Terminei o ano pregando. Todo dia. No maior congresso da cidade de Jovem. Congresso da UMADEP na central da Austin Luiz. Como? Pastor Gilson Jesus, que é um grande amigo, se tornou um grande amigo meu, que é o líder geral da mocidade lá, dos jovens, da UMADEP, mandou uma mensagem para mim falando assim: como é que tá a tua agenda para dia 2 de dezembro? Eu falei, tá livre. Aí ele falou assim, então tá, você vai pregar no Congresso Geral. Eu, como assim? Eu? Ele é. Por 3 vezes Deus falou teu nome comigo. Deus faz assim, irmão. Ministério só tem uma porta. Não dá pra correr, não. Se Deus te chamou, tu tem a convicção de que Ele chamou, vai acontecer. As coisas acontecem naturalmente. Às vezes a gente fica assim, poxa, fulano conhece fulano de tal, podia me dar uma moral pra eu explodir. E não dá. Não é porque ele não quer, é porque Deus não deixa. Porque na hora que a gente soprar teu nome, não vai ter ninguém que bater no peito e dizer assim, tá lá porque eu coloquei. Não, o cara tá lá porque Deus abriu a porta pra ele. Isso é muito doido, né? Porque tem muito homens e mulheres de Deus que não tem essa visibilidade, né? Porque Deus chamou pra outra coisa, né? Quantos homens e mulheres de Deus tu conhece? Tem nem rede social, né? E prega muito. A irmã de Araras que cuidou de você lá, ó. Pois é.
Pois é, irmão. Mas se Deus chamasse todo mundo para ser pregador, todo mundo para ser pastor, quem ia ser pastoreado? Por isso que a igreja é um corpo. E ela tem seus membros e cada um exerce a sua função para a glória de Deus. Meu Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Falei que você não ia se arrepender de ter ficado até o final. Tenho certeza que, assim como a gente, você foi hiper abençoado por esse bate-papo aqui, por esse tempo de mesa, pela vida do pastor Kaique. Já, antes de passar para você, para deixar uma mensagem aqui para os nossos amigos que ficaram até o final, quem fica até o final ganha bênção, irmão. A verdade é essa. É o brinde, né? É o brinde. É o brinde. Pastor Kaique falou o seguinte, ó, ver se eu lembro as palavras. A forma que você entra não importa, o importante é como você sai. Você entrou nesse vídeo aqui de um jeito. Se você ficou até o final, você vai sair de outro, em nome de Jesus. Tenho certeza, principalmente por causa da palavra final dele aqui. Mas antes de passar para ele, já quero te agradecer pelo teu sim, pelo teu ter aceito esse convite aqui, tá, irmão? Amém. Obrigado. Como a gente falou, a gente sempre pede a direção ao Senhor pelos nossos convidados, pessoas que, sim, são homens de Deus, não só publicamente, mas também no secreto. E o Senhor soprou seu nome nos nossos ouvidos, nas nossas vidas, para esse tempo de mesa. Amém. Então eu tenho certeza que Deus fez grandes coisas aqui através da sua vida nesse episódio. Que Deus possa continuar abençoando o teu ministério, Amém. sua família, a igreja local lá. Deixa o endereço dela daqui a pouco também, para quem quiser fazer uma visita. A gente pode botar teu telefone aqui também embaixo. Pode. Se não puder também, ele vai ter que falar agora. Agora vai ter que deixar, né? Pode. A gente vai colocar o telefone do pastor Kaique aqui para você mandar convite para ele pregar na sua igreja, redes sociais do pastor Kaique. Ele falou que só tem quantos seguidores? 800. 800, irmão. Vamos ajudar o pastor Kaique a levantar isso aí, ó. Enche lá as redes sociais dele, manda direct para ele, convidando mais e mais para que ele possa viver os propósitos de Deus na vida dele e no ministério. Então, muito obrigado, tá, meu irmão? Te agradeço. Tenho certeza que Adiel vai falar mais. Fala aí, Adiel. Eu quero agradecer também pela sua vinda aí. Foi Amém, meu irmão. antes de falar no seu nome, mas, como o Thiago falou, a gente costuma orar, tomar uma direção, conhecer. Você teve um momento que comentou de tem pastores que estão separados, mas estão dizendo que são casados para poder estar no púlpito, né? E a gente tenta também trazer pessoas aqui que realmente têm uma vivência com Deus, né? A gente não pensa aqui em status, a gente não pensa em seguidores, a gente pensa em trazer homens de Deus que vão passar coisas relevantes ao povo de Deus. E, rapaz, esse bate-papo com você foi maravilhoso por causa da sua pré-adolescência, né? Deus te usando, e eu vi muito do meu neto na sua vida, cara. Meu netinho é pequenininho também, mas eu vi muito de Deus, né? Amém. Fiquei muito feliz em conhecê-lo. Vamos estreitar essa amizade em nome de Jesus. E vamos estar mais vezes juntos, né, Thiagão? Com certeza. Estou à disposição. Muito obrigado por ter aceitado, né? A gente costuma dizer pelo nosso sim. É igual casamento, né, Thiagão? Ué. Obrigado pelo sim. E fique à vontade para dar essa mensagem final agora para o nosso povo. Amém. Amém? Quero também agradecer, né? Confiança, a credibilidade, porque vocês estão corretos. Continuem assim, sendo seletivos, criteriosos, porque alguém tem que vir aqui alimentar esse público e tem que ser uma comida boa, uma comida fresca. Então vocês estão corretos. Quem dera se toda a igreja fizesse isso. Selecionasse quem ela traria para ministrar. Não só pelo que o cara pode oferecer, mas sim pelo que ele é, quando ninguém está vendo. Isso é importante. Então eu quero agradecer de coração. Me senti muito honrado em poder participar aqui desse podcast maravilhoso, né? E que possam ter mais engajamento em nome de Jesus, né? Multiforme, né? Multiforme. Que Deus abençoe e dê o crescimento devido que vocês merecem. E Deus vai fazer vocês conhecidos ainda nesse país inteiro, eu creio, em nome de Jesus. Para você que está em casa, o texto diz que Jesus está passando por uma cidade, uma mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue,
Ela disse: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. Só que, contrapartida, tem um homem chamado Jairo, que está ali para buscar a cura para sua filha, que está em casa, quase morta. O texto diz que ela estava quase morta. Estava doente. Dentro desse percurso, a mulher interrompe a ida de Jesus até a casa de Jairo. E o texto diz que a mulher, curada, Jesus para, abençoa a vida dela, ela segue o seu caminho. E, contrapartida, vem alguém da casa de Jairo dizer para Jairo: olha, não incomode mais o mestre. A menina morreu. O texto diz que o semblante de Jairo cai e Jesus olha para ele e diz: crê somente. A menina não está morta. A menina dorme. Sabe o que é interessante, meus irmãos? É que Jairo acreditava que Jesus podia curar a sua filha, mas não acreditou que Jesus podia ressuscitá-la. Nessa noite, a palavra que eu tenho para o teu coração é: não importa qual o quadro da situação da sua vida. Se for cura, ele cura. Se for morte, ele ressuscita, porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Não perca a sua fé em Cristo. Independente do que você está passando, Ele pode mudar a tua história. Fique com essa palavra. Não desfaleça a tua fé, porque alguém veio te dar uma notícia ruim. Notícias ruins não alteram o poder de Jesus e nem mudam o seu propósito. Deus abençoe sua vida. Deus faz. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma palavra, hein, Tiagão? Meu Deus. Qual é o endereço da igreja? Faz um apelo aí, vamos aceitar Jesus. Fala pra gente. O endereço da igreja é Avenida Leopoldino, 1035, em frente à padaria do Edilson. Não tem erro. Vila Epitácio. Entrou em Nogueiras, passou a Praça de Nogueira, passou a Igreja Católica, a igreja à esquerda, a igreja da cor bege grande, em frente à padaria do Edilson. É a única padaria que tem na vila. Você achou a padaria, você acha a igreja. Os cultos são quarta e domingo, quarta-feira das 19h30 às 21 horas e domingo das 19 horas às 21 horas. Você vai ser muito bem recebido lá, em nome de Jesus. É isso. Maravilhoso, hein, pessoal? Benção. Muito obrigado por você ter ficado até o final aí com a gente, tá? Muito obrigado por esse bate-papo, por esse tempo precioso. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Kaique. Que Deus nos abençoe. Forte abraço para vocês. Valeu, galera. Beijo no coração. Deus abençoe. Plugado Filmes, produtora de vídeo.